gente, tudo bem com vocês? Eu sou o David, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse é um vídeo extremamente especial pra mim, porque a gente vai falar sobre Britney, que é a minha maior ídola, é uma mulher que me inspira. Desde que eu me entendo por gente, eu era um viadinho, tinha, sei lá, meus 10 anos, menos até. Ia pra Lan House ver vídeo da Britney, vídeo ao vivo da Britney, e ficava no Twitter falando mal de quem falava mal dela, e brigando por ela, e esperando por novidade, por música. Eu sou muito fã da Britney Jean Spears e ela lançou um livro, né, A Mulher em Mim. O livro da Britney tá aí no mundo, ela pariu o livro e agora a gente finalmente pode saber de muita coisa que aconteceu, né, sobre a tutela, sobre os relacionamentos tóxicos pelos quais ela já passou, a família dela, que eles tiveram um relacionamento também muito conturbado, os filhos, enfim, ela revela muita coisa nesse livro e eu vou falar pra vocês tudinho, tintim por tintim, do que acontece, trazendo tudo que ela escreveu e também algumas coisas a mais que eu sei como fã, né, que eu sou, porque assim, tiveram algumas coisinhas muito importantes que ela nem sequer mencionou nesse livro, mas eu vou trazer aqui pra vocês, tá bom? Antes de eu começar, eu só vou pedir pra que vocês, se forem comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, usem meu link, vocês não pagam nada mais pela compra de vocês e eu recebo uma pequena comissão e assim, quem sabe, eu posso comprar o livro físico, né? Também tô no Apoia-se a partir de R$5 e você entra pro meu clube literário lá no Telegram, é um clube muito legal, a gente fica fofocando e lendo junto, enfim, bora lá pra história de vida da Britney. Eu vou começar pela família da Britney para vocês terem uma ideia de quem é quem, de como que cada um age, para vocês conhecerem mesmo cada membro da família dela. A Britney tem uma família de 5 pessoas, pai, mãe, ela e 2 irmãos, um mais velho, um mais novo, ela é a irmã do meio. A gente vai começar falando do pai, que é o maior vilão da vida da Britney, ele que tomou conta da vida dela, ele que ficou prendendo ela, que colocou ela nas reabilitações, que destruiu a vida da filha. O pai da Britney se chama Jamie Spears e é importante a gente salientar que ele também teve um pai muito abusivo. A mãe do Jamie se matou quando ele tinha por volta de 13 anos. Ela perdeu um filho, ela foi posta num sanatório pelo marido dela, que é o pai do Jamie Spears. Ela tomava muitos remédios muito fortes e ela não conseguiu lidar com a morte do filho, então essa família já é composta de muitos traumas, muito antes da Britney nascer. O pai dele era um cara extremamente abusivo também com as mulheres, ele colocou mais de uma esposa no sanatório, para vocês terem uma noção. Com os filhos também ele era extremamente abusivo. Ele, por exemplo, o pai da Britney, o Jamie, ele era um exímio jogador de basquete e ele era assim exímio porque o pai fazia ele treinar muito mais do que o necessário. Às vezes ele estava treinando ali, acabava, os jogadores iam embora, mas o pai queria que ele continuasse ali fazendo... Eu não sei como é que chama, gente, basquete, eu sou gay, eu não entendo de esporte, mas assim, fazendo gol no basquete, sabe? Todo mundo ia embora e daí o Jamie tinha que ficar lá até ele ficar exausto. Então ele era um cara extremamente rígido, ele também era abusivo não só mentalmente, né, para com os filhos, mas ele já abusou de uma filha dele, ou seja, um vagabundo. Mas ele foi o tipo de velho que fez muita atrocidade quando era mais novo e na velhice ele foi ficando gentil, sabe? Porque fica senil, daí fica um velho fofinho. Ele inclusive aparece num especial que a Britney fez. Nesse especial ele realmente tá bem fofinho, mas, né, ele era um cara extremamente violento. It's me. Isso foi legado de pai para filho. O Jamie também se tornou um cara extremamente abusivo. Ele não era tão violento, mas ele também era extremamente rígido. Ele era alcoólatra, bebia muito. E como ele bebia muito, ele acabava brigando bastante com a Aline, que é a mãe da Britney. A gente vai chegar nela já já. Eles eram uma família que tinham muita crise financeira por conta da bebedeira do pai. A família Spears era uma família pobre, mas eles já conseguiram galgar alguns degraus sociais. O Jamie, por exemplo, já abriu um estúdio de academia na casa deles e nessa época eles cresceram muito economicamente, só que, né, por conta da bebida eles acabaram falindo de novo. Então esse era o clima que o pai da Britney deixava dentro de casa. Agora a gente vai falar da mãe dela, que é a Aline, também conhecida como Gretchen. A gente chamava ela muito de Gretchen porque ela era uma coroa muito enxuta. A Aline vem de uma família rica, a mãe dela era inglesa, britânica, uma mulher muito rica, só que quando a Aline se junta com o pai da Britney e vai morar com ele, a família para de ajudar ela financeiramente. Então ficou assim, cada um por si só, cada um que cuide do seu gato. Eu esqueci o nome
nome do ditado. Mas é uma coisa assim, cada um que fez isso, sei lá, cada um que seja dono do seu cu, alguma coisa assim. A Aline ajudou muito a Britney no início da carreira dela. Ela já foi pra Nova York morar com a Britney durante um tempo, quando ela tava passando pelas agências, né, tentando a carreira. Ela era extremamente presente na vida da Britney, mas se o pai da Britney é um canalha, um megera, um Voldemort, tentou sugar a alma dela, a Aline, eu categorizaria ela como uma mulher sonsa. Ela fechava os olhos pro que acontecia com a Britney e fingia que nada estava acontecendo. Vou chegar lá também mais pra frente. Uma coisa que a Britney não fala, não menciona no livro, mas que aconteceu na vida da Aline é que aos 20 anos ela acabou matando um adolescente de 12 anos. Ela tava levando o irmão pro hospital porque ele tava com alguma coisa que aconteceu que a gente não sabe até hoje, mas ela levou ele até o hospital. E na carreira, né, no hospital, sei lá, no perturbamento da cabeça, porque o irmão dela tava passando mal, ela acabou atropelando esse menino de 12 anos em 1975. Passando agora pros irmãos, a gente vai falar do Brian. Enquanto o pai era o vilão, a mãe era sonsa, o Brian é a figura mais neutra da família da Britney, tá? A gente nem culpa ele, como também a gente não aclama ele, porque ele é simplesmente o cara que estava mais longe de tudo aquilo. Ele nunca estendeu a mão pra ajudar a Britney durante a tutela, durante a conservadoria, mas ele também nunca passou pano pra isso. O Brian meio que tava vivendo a vida dele enquanto todos os outros estavam sendo, né, bancados pelo dinheiro da Britney, extorquindo a irmã, a filha. O Brian e a Britney, eles eram muito próximos quando eles eram pequenos. Ele já sofreu um acidente gravíssimo e depois desse acidente a Britney ficou dormindo do lado deles. Eles dormiam juntos por muito tempo. Eles eram muito próximos, muito grudados, eles se protegiam. O Jamie era muito abusivo com o Brian, porque o Jamie era um atleta exímio, né, por conta do pai, que foi muito violento com ele, que obrigava ele a treinar toda hora. E o Jamie também obrigava o Brian a fazer isso, só que o Brian não era uma pessoa atlética. O Brian chegou a trabalhar com a Britney durante um tempo, mas ele foi fazendo as coisas dele e eles acabaram se separando, né? Cada um foi pro seu cantinho e eles se afastaram bastante durante a carreira da Britney. E daí chegamos na Fubanga, a mulher mais feia do mundo, né? Que é a Jamie Lynn, que a gente apelida carinhosamente de Marquito, do Ratinho. A Jamie é descrita no livro como literalmente uma vadiazinha. A Britney chama ela disso e ela realmente era. A Jamie Lynn era uma criança extremamente mimada. A Britney uma vez foi em uma loja de brinquedos e fechou a loja pra Jamie Lynn comprar o que ela quisesse. Ela escolheu uma Mercedes, uma mini Mercedes, levou essa Mercedes até a Louisiana e ficava lá. A Britney descreve a Jamie Lynn, descreve não, né, mas ela faz uma analogia à música Seven Rings da Ariana Grande, né? Eu quero, eu olho, eu tenho, eu posso, eu compro. Então, com a Jamie Lynn era basicamente isso. Ela tinha tudo o que queria e ela também era uma pessoa extremamente ingrata. Ela sempre falava mal de tudo o que a Britney fazia pela família. A Britney comprava uma casa, ela falava mal da casa. A Britney comprava um carro, ela falava mal do carro. Então, nada pra ela tava bom. Ela foi uma adolescente muito rebelde. Ela gritava com a mãe, ela xingava a mãe, ela fazia tudo o que queria. A mãe fazia tudo por ela. Tipo assim, a mãe servia a Jamie Lynn, a irmã, a maior estrela do planeta. Então ela conseguiu um contrato com a Nickelodeon. Fez a série da Zoey 101. Fez a caveira de uma menina que tava no elenco também. Ela foi falar pra Britney que a menina tava inventando rumores sobre ela. E a Britney foi lá nas gravações de Zoey grávida, esculachar a menina, dizer, olha, você não pode fazer isso com a minha irmã, blá 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 blá. Claro que a menina não tinha feito nada. Era simplesmente a rapariga da irmã da Britney que tava inventando coisa. Agora a gente passa pra rainha de tudo, né? It's Britney, bitch. A Britney nasce em 1981, no dia 2 de dezembro. Ela nasceu em Mississippi, numa cidade chamada Macomb, mas ela morava na Louisiana, numa cidade chamada Kentwood. Tem uma fic que as pessoas falam, que eu acho que é verdade mesmo, mas quando a Britney nasceu, caiu um floco de neve na cabecinha dela quando ela tava saindo do hospital, e dizem que isso é um sinônimo de muito boa sorte, de bonança. E assim, a bonança ela realmente teve, né? É rica. A boa sorte sabemos que não foi bem assim. A mãe
surtada, o pai alcoólatra, então eu já falei pra vocês que eles brigavam muito, muito mesmo. E meio que pra tirar o foco da briga deles, a Britney cantava. Às vezes tinha gente lá visitando a casa deles e os pais estavam brigando. E daí a Britney via aquilo e ela começava simplesmente a cantar pra trazer a atenção pra ela e tirar o foco, né, daqueles dois que estavam se engalfinhando. A Britney participava de um coral da igreja, ela fazia aula de dança 3 vezes por semana, ela também fazia aula de ginástica. O sonho da Britney era ser uma Madonna, era ser uma Dolly Parton, uma Whitney Houston, mas ela também fala no livro que tinha sonhos pequenos também. O sonho dela era que o pai parasse de beber, a mãe parasse de gritar e que a família dela fosse normal, ficasse bem. Open your heart to me, baby. I hold a lot and you hold a key. Ela começou a participar de competições de ginástica, ela foi vencendo e daí ela viajou até Atlanta para fazer audição pro clube do Mickey. Eles estavam procurando crianças de 10 anos para participarem do programa do Mickey. A Britney na época tinha apenas 8 anos, mas ela chegou lá e perguntaram para ela: "Oi, qual a sua idade, princesa?" Ela falou: "Ai, tenho 9", tipo assim, era para ela falar 10, mas ela falou 9. Ela era muito novinha na época, então ela não conseguiu o papel. O cara que tava ali, né, o cara do elenco, chegou na mãe da Britney e disse assim pra ela: "Olha, ela não tem idade suficiente ainda, mas vai preparando tua filha que daqui a alguns anos ela pode sim, tem tudo pra entrar de vez pro clube do Mickey. Enquanto ela não entra, leva ela pra audições, leva ela pra Nova York, vai pra Nova York com ela." Ele deu então o contato de um agente lá de Nova York, eles foram até lá, a mulher gostou da Britney e ela passa então a ser agenciada aos 9 anos de idade. Aos 10 anos ela participou do Star Search, que era um programa meio que um The Voice Kids. Nesse programa, por exemplo, participou também a Beyoncé. Britney foi ali avançando no Star Search, mas chegou um momento em que ela perdeu. Love can heal the breach between your heart and mine. Perdeu, mas enfim, elas estavam em Nova York. A Britney virou uma substituta de uma peça off-Broadway, de um musical off-Broadway. Ela ensaiava para que quando algum coleguinha quebrasse alguma coisa, não pudesse ir, ela pudesse ser a substituta. E aí quando ela volta a fazer as audições pro Mickey Mouse, ela acabou passando. Além de revelar a Britney, o Mickey Mouse Club também revelou o Ryan Gosling, que é um ator e um gostoso. O Justin Timberlake, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. E também a Christina Aguilera. Ela e a Christina eram muito amiguinhas, elas eram as mais novinhas, então elas eram super unidas. Ela foi se aproximando muito do Justin também nessa época. O Ryan e o Justin tinham um crush na Britney. As rotinas do Mickey Mouse eram extremamente pesadas, né? Eles eram crianças, bicho, eles tinham que uns 10 anos, 10, 11, 12. Eles tinham que aprender dança, tinham que fazer coreografia, eles tinham que fazer aula de canto, eles tinham que fazer aulas de atuação, eles tinham que gravar, depois eles ainda tinham que ir pra escola, então era uma coisa muito, muito pesada, mas a Britney tem uma memória muito afetiva com essa época, ela gostava muito. I know what it is. Ain't nobody crying. Nessa época, a avó materna da Britney morreu, a vovozinha dela, britânica. Elas não tinham muito dinheiro pra voltar, pra ir até a Louisiana. Então, quem pagou as passagens delas duas foi a mãe do Justin. Nessa época, ela tava, sim, se aproximando do Justin, mas eles ainda eram crianças, então nada surgiu de muito grave, assim. Tipo, a paixão deles surgiu ali. Nem tanto, ainda ia demorar mais um pouco, mas um dia eles brincaram de verdade ao desafio, e daí alguém desafiou o Justin a beijar a Britney. E daí eles se beijaram, deram o primeiro beijinho entre eles dois. Essa farra durou 2 anos, o clube do Mickey acabou em 1994. A Britney e a mãe acharam melhor voltarem pra Louisiana, e daí ela voltou a ter uma adolescência normal, voltou a ser uma garotinha camponesa rural. Chegamos então à adolescência da Britney, e no livro ela revela que foi uma adolescente muito precoce. Aos 13 anos ela já fumava escondido da mãe, ela bebia juntamente da mãe, a mãe oferecia ali uma bebidinha pra ela, um drinkzinho, uma cerveja, ela aceitava. Já dirigia. Britney adolescente foi talarica também, tinha um cara que era tipo gostosão da escola que ela queria pegar, só que ele tinha namorada, e daí um dia a Britney tava numa festinha adolescente, ela tava lá deitada, o cara chegou lá e foi simplesmente deitar com a Britney, e eles ficaram, se pegaram. A Britney perdeu a virgindade aos 14 anos com um amigo do irmão do Brian. Eles tiveram um relacionamento por um tempo e o Brian acabou descobrindo, dedurou a Britney e falou tudo pros pais dela, pais deles, né? E a Britney então ficou de castigo, ela teve que catar lixo
bicho da rua. Enfim, ela tava ali naquela vidinha pacata de cidade pequena, uma cidade rural, né? Ela meio, eu sou Chica Benta, uma coisa meio assim, sabe? Eu sou do interior. Mas ela sentia saudade de performar, ela sentia saudade de fazer arte, de dançar, de cantar. Enquanto elas estavam fazendo as audições, né, lá em Nova York e tal, a mãe da Britney acabou conhecendo um advogado que tava por dentro desse meio artístico. O nome desse advogado era Larry Rudolph, guardem esse nome porque ele foi muito importante na carreira da Britney. Larry aconselhou elas duas para que a Britney gravasse uma demo e mandasse para as gravadoras. Então foi isso o que a Britney fez. Nessa época o Justin tava entrando pro NSYNC. Tinha outra menina também do Mickey Mouse Club, que eu não vou saber o nome dela porque ela não fez sucesso, mas ela também entrou numa girl band. E daí a Britney e a mãe da Britney começaram a pensar, será que eu entro pra uma girl band? Será que é melhor? Mas elas decidiram pela carreira solo. A Britney mandou a demo para as gravadoras, ela foi chamada até a Jive, que era uma gravadora, a Jive Records. O fundador da Jive queria ver ela foi cantar pra ele e ela disse que quando chegou lá e viu aquele cara, nossa, ela sentiu uma coisa de outro mundo, sabe? Ela queria ser aquele cara, ela queria fazer de tudo pra agradar ele. E ela tirou o dia pra ficar cantando. A música que ela escolheu pra cantar foi I Have Nothing, da Whitney Houston. Ela ficou lá cantando pros executivos e aos 15 anos, então, a Britney assina com a gravadora Jive Records, uma gravadora que ela iria ficar por muito, muito tempo. Ela então foi colocada pra gravar o primeiro CD dela, que é o Baby One More Time. A mãe não pôde acompanhar a Britney durante esse processo porque as gravações do CD iriam tomar um tempo considerável, então a mãe ficou lá na Louisiana, até porque ela lecionava, e daí a mãe submeteu uma amiga da família, que é a Felicia Culora, pra acompanhar a Britney durante o processo de gravação do CD. Felicia Culora, guardem muito bem esse nome, porque se tem uma pessoa que amou incondicionalmente a Britney durante a carreira dela, foi a Felicia. Elas eram muito amigas, a Felicia se tornou a assistente pessoal da Britney durante muitos e muitos anos. A Felicia era uma pessoa muito adorável, muito gentil. Ela tem o coração dos fãs da Britney até hoje, porque ela foi uma guardiã, sabe? Ela foi madrinha, ela foi mãe da Britney. Nossa, ela merece tudo de bom. Alicia, come right here. Alicia, what if we don't see the ground when we land? And good, we can swim. Gosh, I'm nervous. You're nervous, it's cool. Alicia and Colada. She wants the Colada. Why did I just say that? Elas duas ficaram num apartamento enquanto a Britney ia lá fazer as gravações, e a Britney não tinha ideia do que estava rolando, porque de repente, né, um dia ela estava sendo uma garota do interior e agora ela estava gravando, ela não sabia o que estava rolando, ela só estava vivendo o momento, aproveitando o que estava acontecendo ali, aquele momento de transformação. Os diretores da Jive apresentaram ela a um produtor sueco que estava ali meio que começando e que estava trazendo uma sonoridade muito legal na época. Esse produtor era ninguém mais, ninguém menos do que o Max Martin, um dos maiores produtores do mundo. Ele não começou com a Britney, mas o sucesso em si dele começou a partir dela, e o dela também começou a partir dele, né? A Britney nessa época gostava muito das músicas R&B, aquela coisa um pouco mais lenta, meio Mariah Carey, romântica. Ela disse que ficava acordada até tarde para que a voz dela ficasse rouca, ficasse mais madura, soasse mais sexy. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que pontuar também, porque a voz da Britney, a gente conhece a voz da Britney como aquela coisa bem voz de ninfetinha, né? A voz de quem quer... Mas a voz da Britney, a verdadeira voz da Britney, era uma voz muito mais encorpada, uma voz grossa. Ela que foi criando mesmo essas técnicas para que a voz dela soasse mais delicada, mais angelical, mais sexy. Up in like a ray of light, you came my way one night. It's so hot and I need some air. A gente chega então às gravações do clipe do primeiro single dela, Baby One More Time. A gravadora veio com a ideia sem pé nem cabeça. Eles queriam que o clipe retratasse um astronauta, uma coisa meio futurista. E daí ela viu aquele negócio, aquelas ideias e pensou, meu Deus, o que é isso? É Power Rangers, porra? E ela falou, que tal se a gente fizer outra coisa? A Britney conhecia o público-alvo dela, né? Que eram pessoas da mesma idade que ela. Então ela deu uma ideia. E se a gente fizesse isso numa escola, sabe? Os adolescentes esperando dar a hora do intervalo. Eles meio deprimidos, entediados. Daí toca a hora do intervalo e começa a tocar a música. Daí com a música eles ficam mais alertas, mais felizes. A gente começa a dançar. A gravadora colocou ela pra fazer uma turnê em shoppings. E ela disse que odiava fazer essa... Não que odiava, mas que tipo assim, era meio estranho. Porque ninguém conhecia ela ainda. Ela tava se apresentando
pro público. Sai então o CD, sai o single Baby One More Time e, gente, foi um sucesso. O primeiro single dela foi número 1 nos Estados Unidos, foi o primeiro número 1 dela, também do Max Martin. Esse é o CD de estreia de uma artista feminina que mais vendeu na história do mundo. Esse é um CD que vendeu mais de 25 milhões de cópias. Depois da turnê no shopping, ela começou a fazer turnê com o NSYNC. O Larry Rudolph, que é aquele cara que deu a ideia, a dica pra mãe de, né, levar ela pra Nova York, fazer, enviar demo para as gravadoras. Ele se torna o agente da Britney e nessa época a fama chegou. A Britney era a queridinha da América. Também já começaram as polêmicas. Ela fez um ensaio com o David LaChapelle, que é um fotógrafo muito renomado, e ela fez esse ensaio quando ela tinha, acho que 17 anos, e esse é um ensaio meio sexy, sabe? Ela tá segurando um telefone e segurando um Teletubby, e ao mesmo tempo ela tá meio que com um dedinho apontando pros cílios da periquita, né, dela. E assim, só um adendo antes da gente chegar no Timberlake, de fato, eu vou falar dele, sim, desse lixo, mas antes disso, eu quero falar com vocês sobre os outros CDs da Britney, porque ela namorou o Justin de 1999 até 2002, e nesse intervalo de tempo ela lançou 3 CDs, e eu quero falar pra vocês sobre esses 3 CDs, pra vocês acompanharem como que tava a Britney na mídia naquela época, porque ela foi, gente, ela foi a maior estrela da face da Terra. Então quero que vocês saibam como que tava a carreira dela, como que tava o andamento de tudo naquela época, pra que depois eu possa falar com vocês sobre o Justin Timberlake e sobre o declínio que aconteceu na carreira dela. O segundo CD da Britney foi o Oops, I Did It Again. Nesse CD ela também tava quebrando recordes. Foi o CD que mais vendeu na primeira semana por uma artista feminina. Vendeu acho que 1.300.000 cópias. E esse foi um recorde que só foi quebrado acho que 15 anos depois pela Adele, que a Adele sim já vendeu mais de 3 milhões. Aí já quebrou o recorde, ainda humilhou. Britney tava ganhando prêmios, Britney tava ganhando muito espaço na mídia, mas ela ainda tava muito ludibriada, ela ainda tava muito iludida com a fama, ela tava gostando daquilo, sabe? Ela chegava nas premiações e ela ficava toda boba quando ela via uma artista que ela gostava. Teve uma premiação que ela ganhou um prêmio, mas ela nem sequer lembra o que ela ganhou, porque o prêmio da noite mesmo foi ela ter conhecido a Mariah Carey. Ela foi até o backstage, até o camarim da Mariah, bateu na porta, pediu gentilmente pra tirar uma foto com a Mariah, e a Mariah, né, toda posuda, que a gente sabe como que ela é, toda diva, ficou tipo, ai querida, fica aqui em pezinho, eu vou ficar aqui porque esse é meu ângulo, não, vem pra cá, porque esse é o meu lado bonito da minha face, olha aqui, olha pra câmera, vai, faz o flash, faz a pose. Enfim, ela cita isso no livro, muito bom, Mariah, maravilhosa. Nessa época ela também ganhou o título de princesa do pop, ela era a queridinha da América, todo mundo amava a Britney, ela quitou a dívida dos pais, ela comprou casa, comprou carro para os pais. Nessa época aconteceu também o VMA, né, o Video Music Awards da MTV. A Britney fez uma performance que entrou para a história dessa premiação, que foi quando ela cantou I Can't Get No Satisfaction, que era um cover dos Rolling Stones. Depois ela cantou Oops, I Did It Again. Depois que ela fez essa performance, chegaram nela uns apresentadores e começaram a mostrar pessoas assim, transeuntes de rua, falando o que eles acharam da performance dela. E tinha gente sim falando que, nossa, ela dançou muito, nossa, ela é muito legal, eu adoro ela. Mas também tinham pessoas que falavam que a Britney tava dando um mau exemplo pra família deles, que ela tava performando com uma roupa de cor de pele, dando a entender que ela estava nua, que ela estava usando sutiãs muito curtos, tipo assim, eu não quero esse exemplo pros meus filhos. E ela já começou a achar um pouco estranho aquilo, sabe? Tipo assim, por que esses caras estão me mostrando esses comentários maldosos? Eles querem que eu reaja como? O que eles querem que eu diga? Por que essas pessoas acham que eu devo alguma coisa pros filhos deles? Tipo assim, não sou eu que crio, não saiu da minha vagina. Ou seja, a partir daí, já tinha gente falando que a Britney era um mau exemplo pras casas de família conservadoras. Os homens mais velhos da indústria tratavam a Britney e viam ela como que uma lolita, sabe? E as pessoas meio que descredibilizavam ela também como artista, porque, se ela é uma garota que só dança e tem uma voz muito sexy, não tem como ela ser inteligente. Ela era vista como uma bonequinha, como se ela fosse só um produto. A Britney cita até uma piada da Dolly Parton, porque ela era tida como uma loira burra, e daí teve um dia que a Dolly Parton fez essa piadinha, que a Dolly diz o seguinte: eu não me importo quando me chamam de loira burra, porque em primeiro lugar eu não sou burra, e em segundo lugar eu não sou loira. A Britney era a mesma coisa, a Britney é morena, o cabelo dela natural é castanho.
que eu mais gostei de ler nesse livro foi a parte que ela cita, que ela fala sobre o Brasil. A Britney veio pra cá em 2001 performar no Rock in Rio, fazer um show. I just can't sleep. Ela disse que foi um momento muito bom, que ela se sentiu extremamente livre aqui no Brasil, extremamente liberta. Depois que aconteceu o show, ela foi pro mar tomar banho com os dançarinos e eles fizeram skinny dipping, que é tipo assim, tomar banho nu, sabe? No mar. Nu não, mas tipo, sem topless. Eles ficaram conversando até tarde. Enfim, ela disse que foi um momento muito inesquecível e muito agradável pra ela na carreira. Ela participou também do Super Bowl com o Aerosmith, participou com o NSYNC, tava lá a Mary J. Blige também. A carreira dela tava, gente, decolando, tava muita coisa acontecendo. Depois do Oops veio o terceiro CD da Britney, a gente tá quase chegando no Justin. O terceiro CD da Britney chama-se simplesmente Britney. A gente tem, claro, que começar pelo VMA. A Britney já era uma performer consolidada. Ela queria botar pra quebrar de novo, então surgiu a famigerada, a famosa, a icônica performance com a cobra. Baby, don't you wanna dance up on me? Are you ready? A cobra deu muito o que falar. Ela tava com muito medo durante a performance. Ela disse que não fez contato visual com a cobra em momento algum. Ela ficou olhando pro chão, porque a Britney sentiu que se ela olhasse pra cobra, a cobra ia olhar de volta pra ela e ia comer ela. Então assim, ela foi lá, né, toda posuda. Baby, why don't you wanna? Mas ela tava torcendo pra aquele momento acabar logo. E ela diz que aconteceu uma coisa que a televisão não mostrou. Em um momento da performance, a cobra olhou pra ela e fez aquele negócio... O negocinho da linguinha, sabe? A Britney sentiu que ia morrer. A Britney congelou por dentro, porque por fora nela tava lá, baby. Mas ela congelou por dentro e ela pensou, é isso, virei estrelinha, morri. Podem fazer a camisa de saudade. Num dia a Britney fez o VMA, no outro dia a Britney já tava nos palcos com o Michael Jackson. O Michael tava fazendo um show comemorativo de 30 anos de carreira e a Britney foi lá cantar com ele, desfilar. E ela disse que conseguia sentir aquelas 20 mil pessoas cantando com eles dois, sabe? Foi um momento assim, glorioso. Britney também foi modelo da Pepsi, fez muitos comerciais pra Pepsi. Ela também foi se arriscar na carreira de atriz. A Britney fez um filme na carreira, fez só esse filme. A carreira dela começou e terminou em Crossroads, Amigas para Sempre. Durante as gravações desse filme, a Britney usou do método. Não sei se vocês sabem o que é o método, mas o método é um método artístico que os atores usam e esse método consiste em simplesmente encarnar o personagem. Quando acabavam as gravações, quando o diretor gritava corta, a Britney não deixava de ser a personagem que ela estava interpretando. Ela continuava caminhando e agindo e falando como a personagem que ela estava interpretando. O Justin estranhava muito a maneira como a Britney agia quando eles conseguiam se ver, né? Tipo assim, ele ficava pensando, meu Deus, que menina estranha, o que é que tá acontecendo? Quem é essa mulher? A equipe devia estranhar também. A Britney fala no livro que acha que as pessoas que contracenaram com ela, que acharam que a Britney era louca, alguma coisa assim, porque a Britney realmente estava encarnando a personagem. E ela diz no livro que, abre aspas, ainda bem que eu estava interpretando a Lucy, que era uma menina doce que estava escrevendo poemas no quarto e não uma serial killer. Fecha aspas. Ela tinha uma ética de trabalho muito grande. Ela estava levando muito a sério esse negócio de atriz. Por mais que seja um papel muito bobo, era um filme bobo, mas ela queria fazer aquilo bem, sabe? Ela queria se entregar para aquilo de corpo e alma. E assim ela fez durante os meses que levaram às gravações do filme. Nessa época do terceiro CD dela, ela fez uma turnê chamada Dream Within a Dream, que inclusive ela diz no livro que é a melhor turnê dela, a turnê favorita. E, gente, sendo sincero, eu também acho, eu concordo. É uma turnê muito boa, acho que ali ela tava no auge dela. Muitos dos fãs falam que a turnê favorita deles é a Onyx Hotel Tour. Inclusive a Britney fala horrores sobre essa turnê mais pra frente. Mas pra mim a Dream sempre vai ser a melhor. Nessa turnê ela tinha um controle muito grande do que acontecia. Esse foi um álbum onde a Britney começou a compor músicas também. Então ela tava com um controle criativo muito legal. Ela tava adorando aquilo. A Britney também foi a mulher mais jovem a ganhar uma estrela na calçada da fama. Gente, ela tava no auge e ela era a mulher mais famosa do mundo. A carreira da Britney de atriz começa e termina em Crossroads, mas ela também já foi oferecida a outros papéis. A Britney fez audições para ser o par romântico do Ryan Gosling em O Diário de uma Paixão, e o papel ficou entre ela e a Rachel McAdams. Inclusive, foi vazado recentemente a Britney fazendo as atuações, né, fazendo audição. No, you can't marry two people. And I'm marrying one. So I should go, okay?
Mas não teve jeito, o papel ficou com a Rachel McAdams, o que sinceramente a Britney fala que foi uma coisa boa, porque se aquilo não tivesse acontecido, se o papel tivesse sido dela, ela não teria feito o In The Zone, que sinceramente pra mim é o melhor CD dela de todos os tempos, da carreira inteira. Também ofereceram um papel pra ela em Chicago e a Britney recusou, mas ela diz no livro que se arrepende amargamente porque é um papel que ela acha que teria sido muito legal de fazer, porque combina com ela, sabe? Coisa meio cabaré, uma coisa musical delicioso. Ela disse que teria sido legal ter feito. Finalmente a gente chega e a gente vai falar sobre o Valdir Soriano, do Tennessee, Justin Timberlake. Vamos lá, a Britney e o Justin eram muito próximos durante o Mickey Mouse Club, enquanto eles eram crianças, né? Mas assim, eles eram crianças, então nada muito forte aconteceu durante aquela época, a não ser, né, aquele negócio No Verdade ou Desafio que eles se beijaram. Mas durante a turnê que eles fizeram, que ela fez junto com o NSYNC, gente, eles eram inseparáveis. A Britney diz no livro que, nossa, eles tinham uma conexão de outro mundo, uma conexão surreal. Às vezes eles estavam no mesmo recinto, no mesmo prédio, no mesmo local, e o prédio podia estar lotado, mas por conta do instinto deles dois, eles se encontrariam, eles iam esbarrar um no outro. Era um relacionamento muito bonito de se ver. E assim, sendo bem sincero, pelo livro, dá pra perceber que, sim, o Justin Timberlake foi o grande amor, o mais sincero, o mais verdadeiro amor da vida da Britney. Quer dizer, mais verdadeiro, mais sincero, entre aspas, vamos chegar lá. Ela e o Justin tinham uma casa lá em Orlando, ele tava lá fazendo show, ela fazendo show também, mas eles sempre que podiam iam lá até essa casa pra passar os fins de semana juntos. Eles ficavam lá por 2 semanas, às vezes eles conseguiam ficar lá por 2 meses, era meio que o cantinho, né, o recanto deles dois, o lar. Na época eles eram o casal do momento. Eles iam pros eventos juntos e eles usavam uma roupa combinandinhos. O Justin ia usar uma roupa toda jeans no AMA, e daí a Britney ficou brincando, dizendo que, eu vou usar uma também, hein? E o stylist brincou também, entrou na brincadeira, e assim, era pra ser somente uma brincadeira, só que acabou acontecendo mesmo. Eles dois foram pro AMA, combinandinhos, casal usando jeans, e esse figurino não, né? Mas essa roupa entrou pra história. A Britney fala no livro que, inclusive, ela se sente muito lisonjeada quando as pessoas usam essa roupa no Halloween, porque foi muito divertido aquilo, sabe? Ela sabe que foi uma coisa bobinha, mas ela tava apaixonada, foi uma coisa muito fofa. Sobre o NSYNC, a Britney dá um shade pra eles no livro. Ai, gente, eu ri demais nessa parte, porque, tipo assim, existiam 2 boy bands na época, o NSYNC e os Backstreet Boys. Os Backstreet Boys, eles tinham muita consciência de quem eles eram. Eles eram branquelos, fazendo música pra branquelos, e sendo branquelos, dançando como branquelos, cantando como branquelos. Eles tinham a consciência racial, né? Já os NSYNC, eles eram tidos na época, gente, como meio que uma... Sabe a Cláudia Leite, nega loura? Então eles eram vistos meio que desse jeito, sabe? Uns branquelos tentando fazer hip hop. Então a Britney fala nesse livro que aquilo era um mico, e ela cita também uma vez que eles estavam passeando na rua e o Justin viu um cara se aproximando, e daí o Justin, de uma hora pra outra, mudou o jeito de falar, ficou todo o Honório Gurgel, sabe? Cria de favela. Chegou pro cara e ficou falando, e aí, meu irmão, meu parceiro, sabe? Uma coisa meio tipo assim, o Justin agia como se ele tivesse fundado Wakanda. Ele um branquelo azedo, mas ele agia e falava como se ele fosse um negrão, um cara preto que saiu de comunidade, que tem toda essa consciência racial, que sabe de onde veio, que tem ancestralidade nas veias. Mas, gente, é ridículo. Mas enfim, além do Justin ser um apropriador cultural, ele também chifrava a Britney horrores. E ela sabia disso. Justin já foi flagrado com uma mulher que era membro de uma girl band também chamada All Saints. Eles foram flagrados no carro. O Justin também era avistado em festas, e teve uma festa, inclusive, que ele chegou no dançarino da Britney e falou assim pra ele, tá vendo aquela mulher ali? É uma mulher famosa, a Britney não dá nome porque é uma mulher que tem filho hoje em dia, ela não quis expor ela. Mas o Justin chegou pro dançarino e falou, tá vendo aquela mulher aqui? Transei com ela ontem. Então ele se gabava das mulheres que ele pegava. Ele traía ela, adoidado, e a Britney diz no livro que ela sabia disso. Ela sabia que estava sendo traída, ela sabia que ele ficava com outras mulheres, mas pra ela estava tão apaixonada que ela não queria perder ele. Então ela nem tocava no assunto. E daí a gente chega no fato que eu acho que é o fato mais bombástico desse livro, é a revelação mais bombástica, que é o seguinte: Britney acabou engravidando do Justin Timberlake numa época. Como eu falei, ela era extremamente apaixonada. Ela queria ter uma família com o Justin, ela queria casar com ele, ela queria ficar com ele pra sempre. Ela queria, sabe? Ela queria ser a Britney Timberlake algum dia. Mas o Justin não estava pronto, e o Justin pediu pra que ela fizesse um aborto. Ela teria aquele filho, mas ela fez aquilo por ele, sabe? Ela estava muito apaixonada por ele. Ele disse que eles eram muito jovens e estavam começando a carreira ainda. Enfim, eles não estavam prontos para terem uma família. Então
Então ela fez aquilo, só que ela não foi fazer numa clínica, não se consultou com nenhum médico, porque o Justin não queria que aquilo vazasse, ele não queria que a imprensa descobrisse que ela estava grávida. A única pessoa que soube, além deles dois, foi a Felicia. Ele chegou na casa dela com os remédios, ela foi até o banheiro, ela tomou os remédios e ela diz no livro que nunca, até hoje, nunca sentiu uma dor como aquela. Ela ficou horas deitada em posição fetal no banheiro, chorando, gritando de dor. Foi uma dor, assim, alucinante. Ela disse que, nossa, foi uma dor, assim, de arrepiar. Ela teve sua gravidez interrompida. O Justin entra, então, no banheiro, pega um violão e vai tocar uma música pra Britney enquanto ela acaba de perder seu filho. Acho que na cabeça dele, ele pensou, não, deixa eu fazer alguma coisa pra tentar amenizar a dor que ela tá sentindo, mas tipo, cara, ela acabou de perder teu filho. E daí tu pega e vai tocar Legião Urbana pra ela. Vai se fuder, meu irmão. Foi uma revelação muito bombástica e acho que isso torna-se bombástico também porque a Britney escreveu uma música pro próximo álbum dela, que foi o In The Zone, uma música chamada Every Time. Durante muito tempo os fãs acharam que essa música era um pedido de desculpa pro Justin, porque durante todo o tempo a gente achou que ela tinha traído ele, mas não, era uma música, na verdade, pro filho que ela perdeu. Every time I see you in my dreams, I see your face, you're haunting me. I guess I need you, baby. O Justin traiu ela doidado, então o que ela fez? Decidiu trair um pouco também, né? Porque chumbo trocado não dói. A Britney traiu o Justin apenas uma vez. Durante essa uma vez não rolou nada de sexual, não rolou sexo, ela apenas beijou. Foi com o Wade Robson, que além de ser um gostoso, era também um dançarino. Eles foram pra um bar, ficaram dançando até altas horas e dali a química foi acontecendo, eles se pegaram, se beijaram, mas ela disse sim que não rolou nada além disso. E ela também, como uma pessoa de caráter, chegou até o Justin e falou a verdade, foi sincera, falou pra ele, disse que tinha traído ele. O NSYNC acabou e o Justin começou a gravar o primeiro álbum solo dele, que é o álbum Justified. Nessa época ele tava sendo bastante frio com ela. A Britney disse que se sentiu um bode expiatório, porque nessa época ele tava gravando clipe não, né? Gravando músicas com umas letras assim meio estranhas. Ele tava gravando músicas sobre uma mulher que tinha magoado ele, um cara que tinha sido tão gentil. E ela ficava tipo, por que tu tá gravando essas músicas? Quem foi a mulher que fez isso contigo, bicho? A Britney tava gravando um clipe, o clipe de Overprotected Remix, quando o Justin mandou um torpedo pra ela dizendo em 2 mensagens que tinha acabado. Ela ficou muito chocada, mas o diretor do clipe fez com que ela conseguisse gravar o restante da cena, né? Chegou nela e falou, olha, ele te perdeu, mostra pra ele o que ele perdeu, grava essa cena e faz com que seja muito sexy. Faz ele ver a mulher da porra que ele acabou de perder. Término, gente, deixou a Britney desolada. Ela ficou em estado de choque e ela não falou por meses. Foi um choque pra ela, eles se amavam. Então ela teve que voltar pra Louisiana, teve que voltar pra casa e ela ficou acamada. Ela ficou muito mal, ninguém conseguia falar com ela. O Justin teve que ir até lá pra tentar falar com a Britney, porque as pessoas estavam achando que ela ia morrer. E o estado de choque dela foi tão grande que nem quando o Justin, em pessoa, chegou lá, chegou com uma carta, inclusive, escrita à mão, nem quando ele tava lá, ela conseguiu falar com ele. O choque tava muito grande. O Justin tava lá em pessoa e ela, mesmo assim, não falou nada. Ele lançou o clipe de Cry Me a River, que é um clipe que mostra uma sósia da Britney traindo ele. Justin fez a caveira da Britney na mídia. Ele ficou sendo o garoto inocente, o garotinho de ouro que foi traído por uma putinha barata. E a Britney começou a ser massacrada pela mídia, muito massacrada. As pessoas vaiavam ela quando ela saía de casa, quando ela ia pra qualquer evento. O Justin tava tendo um ótimo momento na carreira, tava tendo muitos sucessos, enquanto a vida dela tava acabando. O Justin, inclusive, dava entrevistas e nessas entrevistas ele dizia pra todo mundo ouvir que ele tinha comido a Britney e ele falava com um sorriso no rosto. The world has long been full of Madonna wannabes, and I might have even dated a couple. Did you Britney Spears? Yes or no? Oh, man. Come on, man. Okay, I did it. Publicly, they'll claim to be virgins, but privately, he hid it. Foi degradante, foi humilhante. A Britney diz no livro que acha que o Justin até hoje não tem consciência, não sabe o quanto ele envergonhou ela publicamente. A Britney não queria dar um parecer sobre isso porque ela tinha muita... A Britney parecia ser muito sagaz quanto a isso, sabe? Tipo assim, ela sabia como que o machismo funcionava, então ela não queria falar pra imprensa e chegar lá e dizer, não, ele que me traiu, eu só traí uma vez, porque ela sabia que ninguém ia dar ouvidos pra ela. Ela sabia que o lado do Justin era muito melhor pra mídia.
inveja. Então ela só deixava as pessoas arrasarem ela. Enquanto esse negócio do sexo, dele ter espalhado pra todo mundo que transou com a Britney, ela meio que gostou dele ter dito aquilo, porque ela ficava pensando, qual que é o problema em eu ser mulher e eu fazer sexo? Qual que é o problema em eu ser uma mulher sexualmente ativa? Não entendia qual que era o grande lance disso, qual que era a problemática. A Britney saiu da Louisiana, foi pro apartamento dela, ela se trancafiou, ela não queria ver ninguém, nenhum ser humano. A única pessoa, uma das únicas pessoas que ela viu, e uma das únicas pessoas também que tomou o lado dela foi a Madonna. A Madonna, que é adepta da Cabala, ela apresentou a Cabala até a Britney. A Britney, inclusive, fez uma tatuagem que significa Deus em hebraico. Tentou se conectar, assim, espiritualmente com alguma coisa. Ela tentou encontrar forças. Nessa época, ela diz também que experimentou maconha pela primeira vez. Ela saiu com um amigo, o amigo deu uma tábua pra ela fumar, ela fumou. Mas ela disse que fumou só essa vez. O que, assim, pra mim é um pouco estranho, porque teve uma entrevista que a Britney já deu depois, em 2016, onde ela falou que a última vez que ela tinha fumado maconha tinha sido aos 17 anos. E nessa época, a Britney tava com o quê? Uns 21? Então não bate porque ela não falou sobre isso, sobre esse episódio dos 17 anos. Mas assim, eu acho que simplesmente a Britney experimentou maconha em momentos muito pontuais da vida dela. Foram tão pontuais e tão únicos, tão poucos, que ela simplesmente esqueceu que foram poucos. E daí, pra Britney de 2016, que deu a entrevista, a última vez tinha sido quando ela tinha 17. E pra Britney de hoje, aos 41... 42? 41. Pra Britney de hoje, a última vez foi naquela época com um amigo, quando ela tava saindo pra tentar se divertir e não conseguia e acabou fumando. O Justin tava fazendo muito sucesso, tava trepando adoidado, e daí ela decidiu que merecia também um pouco, sabe? Ela viu um ator ali e achou ele muito gostoso. O ator era ninguém mais, ninguém menos que Colin Farrell. E a Britney, gente, tava num cio tão grande que ela invadiu as gravações do filme que esse ator tava atuando, e daí o diretor viu a Britney e disse assim: oi, Britney, vem pra cá, senta aqui na cadeira do diretor. Colin, que não era bobo nem nada, chegou nela e disse assim: e aí, o que tu sugere que eu faça na minha próxima cena? Pode me dirigir. E daí, menina, a Britney diz no livro que foram 2 semanas de um amor gostoso, de um fogo na bacurinha que não cessava. Era uma luxúria, menina, uma coisa pecaminosa. A Britney, ai meu Deus, como é bom ser feita, como é bom ser pécora, como é bom ser lasciva. Gente, eles transavam tanto que teve um dia que ele convidou ela pra ir pra uma premiere de um filme que ele tava estreando, e ela foi nessa estreia e, gente, ela tava usando simplesmente um pijama. Ela ficava tanto tempo na cama dele que ela vestiu aquilo, e só depois que ela foi se dar conta que tava com um pijama que ela usava na hora de botar a gata pra miar. Que acabamos a história do Chimbinha, do Tennessee. Depois disso surgiu o In The Zone, que é o 4º CD da Britney. Na minha opinião, o melhor disparado de longe, pra mim, a melhor obra que ela já fez na carreira. Britney foi pro VMA. Em 2002 ela não foi pro VMA porque ela não lançou música, mas ela voltou pro VMA em 2003 com a Madonna, Christina Aguilera e Missy Elliott. Seria um momento histórico, né? A primeira performance da Madonna no VMA, ela tava vestida de noiva, né? E tinha um bolo lá, e foi a primeira performance dela numa premiação. E pra comemorar os 20 anos de carreira, 20 anos de carreira, 83, não é isso, 20 anos de carreira que a Madonna tava comemorando, elas decidiram recriar essa performance. Só que dessa vez a Madonna seria o noivo, e a Britney e a Christina seriam as noivas. A Missy Elliott também seria o noivo, mas a Missy só aparece lá no final. Seria um casamento, elas estavam lá ensaiando, e nos ensaios a Britney beijava no ar, assim, a Madonna, sabe? Uma coisa meio, toma um beijinho, meu noivo, que delícia, um beijinho pra você. O dia da performance foi chegando e ela foi pensando, não, vamos beijar? Elas se beijaram, foi um momento histórico, saíram em todas as manchetes, as pessoas começaram a chamar a Britney e a Madonna de sapatonas, de sáficas. A Christina Aguilera ficou muito puta porque durante o beijo da Britney com a Madonna, que era o primeiro beijo, a Madonna beijava a Christina depois. Depois da Britney ter beijado a Madonna, as câmeras foram direto na cara do Justin Timberlake, que tava lá com a cara assim de cu, e acabaram cortando o beijo da Christina. Ela ficou putaça. Foi um furdunço. Depois disso, do VMA, a Britney vai lançar o CD. O primeiro single foi uma parceria com a própria Madonna. E no clipe,
gente, a Britney teve meio que um insight, sabe? Porque a Madonna comandava aquilo. O clipe era da Britney, a Madonna era uma participação especial. Mas a Madonna tinha um poder tão grande, a Madonna comandava tudo. Ela chegava naquele lugar e a partir dali as pessoas tinham que servi-la. Ela era a estrela. A Britney olhou assim pra ela e disse assim, nossa, eu queria saber ser assim, eu queria ter esse poder, eu queria ser imperiosa desse jeito, eu queria não ser tão ingênua quanto eu sou, obediente como eu sou, eu queria ser mais igual a Madonna. Porque a Madonna também foi canceladíssima, mas a Madonna se tornou uma cobra criada, gente. A Madonna fez um inferno na vida de umas pessoas ali. Enfim, a Britney ficou muito encantada com aquilo. Hey Britney, you say you wanna lose control. Come over here, I got something to show ya. Elas lançaram um clipe, lançou-se o CD, a Britney foi lá pras baladas tocar o CD, foi uma época muito... Assim, foi uma época um pouco obscura, um pouco não, muito obscura, mas nesse aspecto de lançamento ela tava se divertindo. Ela lançou um especial da ABC com algumas músicas do CD, o que foi muito legal. Ela disse que é um dos especiais, uma das coisas mais legais que ela já fez na carreira, e a gente concorda. Britney ganhou o Grammy, né? Porque esse é o CD que tem Toxic, que acho que é o maior sucesso da Britney. Um dia o filho da puta do pai dela chega lá com 3 caras gigantes, sentam ela numa mesa e o pai dela diz assim, olha, é o seguinte, a gente descolou com você uma entrevista com a Diane Sawyer. Já tá tudo certo, você vai fazer essa entrevista. A Diane era uma entrevistadora muito polêmica, porque ela fazia perguntas pros artistas que eram extremamente rudes e também extremamente pessoais. Ela já chegou a perguntar numa entrevista para Whitney Houston se ela usava crack. Britney não teve acesso às perguntas, porque geralmente é assim, né? Quando um artista vai fazer uma entrevista, ele tem acesso às perguntas, ele pode proibir algumas perguntas de serem feitas. A Britney não teve isso, ela simplesmente chegou lá e a mulher fez todas as perguntas que ela queria pra Britney. You've had a rough year. You've had a year that would test a lot of people. It was pretty rough. Yeah, it's kind of weird. Ah, weird. Hello. Ew, strong Britney. Yeah, it was a weird time. I'm embarrassed. Can we stop? A Britney fala no livro que aquela entrevista foi um divisor de águas na vida dela, porque a partir dali ela se tornou uma pessoa muito mais dura, muito mais carrasca, porque foi algo tão cruel que o pai dela fez e que a Diane fez, ela mudou algumas perspectivas, sabe? Ela parou de acreditar um pouco na bondade das pessoas. A Britney estava mais permissiva durante essa época, então teve uma vez que ela viajou pra Vegas e daí ela ficou muito bêbada. E o que que ela fez? O que que acontece em Vegas, gente? Casamento. Ela se casou com um amigo dela de infância. Tipo assim, eles estavam muito bêbados, eles foram lá até a capela e daí tiveram que esperar, aguardar outras pessoas se casarem até que eles pudessem se casar também. No outro dia, os pais chegam até a Britney, ela pergunta o que tá acontecendo, o que foi que eu fiz? Os pais estavam furiosos, estavam muito putos, sabe? E eles começaram a xingar ela loucamente, ficaram extremamente raivosos. O casamento dela durou 55 horas, porque, né, eles foram pedir o anulamento. Naquele casamento, os pais ficaram tão furiosos que ela achou que tinha feito algo brilhante. Ela viu que também conseguia pegar no calo deles. Não era só eles que podiam pegar no calo dela, não eram só eles que podiam magoar ela e serem ferrenhos. Ela também tinha poder sobre eles, não só eles sobre ela. A turnê do In The Zone chama-se The Onyx Hotel Tour, que é uma turnê que se passa em um hotel mesmo, sabe? É como se fosse uma estadia no hotel, a pessoa chega lá, faz o check-in, daí tem o bar, tem o quarto, tem o banheiro, é uma turnê muito legal. Os fãs amam essa turnê, muita gente, pra grande maioria dos fãs, essa é a melhor turnê da história da carreira da Britney, mas a Britney no livro, gente, ela fala tão mal desse livro, eu fico até chocado. É uma turnê muito dark, muito sombria, é uma turnê extremamente sexual, porque o álbum em si já era sensual demais, e daí a turnê em si era muito sexual, a Britney simulava masturbação, ela beijava um dançarino em um momento, ela ficava seminua, então era uma turnê assim, com uma vibe um pouco estranha. Inclusive tem rumores, a Britney não fala disso sobre o livro, mas tem rumores fortíssimos de que os dançarinos e a Britney faziam suruba durante essa turnê. A Britney diz no livro que ela rezava todos os dias pra alguma parte do corpo dela quebrar, ela rezava pra quebrar um braço, pra quebrar alguma costela, qualquer coisa pra aquela turnê acabar, porque ela não aguentava mais. Nas gravações de Outrageous, que seria o 4º single do In The Zone, a Britney se machucou gravemente, ela feriu o joelho, foi uma lesão muito grave, ela teve que cancelar a turnê, e ali, gente, foi o fim dela, não o fim, né, porque isso eu acho um pouco cruel,
mas a Britney era uma das maiores performers, uma das maiores dançarinas do mundo. Ali foi o fim, sabe? Porque depois dessa lesão no joelho, a Britney nunca mais conseguiu dançar da mesma maneira. Falamos do Justin, agora a gente vai chegar em outro canalha, que é o Kevin Federline, que foi o marido da Britney, que tem 2 filhos com ela. Eles se conheceram numa boate, eles estavam lá dançando. O Kevin era dançarino, ele foi dançarino, por exemplo, da Pink. Eles tiveram uma conexão muito grande, muito forte. A Britney estava muito abalada, né, ainda por conta do Justin, por conta da turnê que ela não estava gostando. Enfim, as coisas não estavam muito boas. E o Kevin era meio que o refúgio dela. Ô, mulher, tanto lugar pra tu se refugiar. Ele dava um conforto pra ela, ele dava uma paz. A Britney, por exemplo, no livro diz que às vezes eles só iam pra piscina e eles ficavam lá e ela ficava agarrada, encangada nele, sabe? Por horas. E ele só largava dela quando ela queria ser largada. Era mais que luxúria, eles foram se conectando cada vez mais. O Kevin já dava uns sinais assim de que era red flag. O Kevin, por exemplo, era pai de duas crianças. A Britney não sabia disso. Inclusive, uma das crianças, a mulher nem tinha parido ainda. Ela tava grávida de 8 meses. E as coisas foram escalando muito rápido. Tipo assim, demoraram meses desde que eles se conheceram até que eles se casaram. Tipo, eles se conheceram no início de 2004 e foram se casar em setembro. Então, ela levou o Kevin pra acompanhar ela na turnê. A Britney tava gravando um documentário. Só que esse documentário, ao invés de virar um especial dela, virou um especial deles dois, gente. A Britney gravou um reality show com o Kevin Federline. Esse reality que eles criaram, gente, é uma das piores coisas da carreira dela. É uma coisa, assim, absurda de ruim. É muito, muito podre, dá vergonha alheia. É horroroso. A David, quantas vezes você já assistiu esse reality? Umas 15. Um dia a Britney propôs pro Kevin, ela se ajoelhou não sei na verdade, mas assim, ela pediu ele em casamento. Ele se negou, ele que pediu depois a Britney em casamento. Eles se casam então em setembro de 2004, num casamento surpresa. O casamento aconteceu, a Britney tava lá com um vestido, que inclusive anos depois, quando a Britney já tava divorciada, ela usou o vestido de casamento dela pra ir pra um shopping, muito icônica. Ela quis dar uma pausa na carreira, ela anunciou pros fãs que tiraria um tempo pra cuidar da vida pessoal dela. A gente só não saberia que demoraria tanto pra gente ver ela nos palcos de novo. A Britney, num belo dia, começou a escrever uma música. E essa é uma música que fala sobre ser mãe, sobre estar grávida. Acho que 2 semanas depois, a Britney realmente descobriu que estava grávida. Essa música se chama Someday, é uma das coisas mais bonitas que ela já fez na carreira. A gravidez da Britney não foi fácil. Ela diz no livro que se tornou uma pessoa extremamente maldosa. Ela era difícil de lidar, ela não suportava ninguém, ela não queria ver ninguém, falar com ninguém, se comunicar. Ela só gostava de 2 coisas, sexo e comida. O primeiro filho da Britney nasce em setembro de 2005. E daí 3 meses depois, o que acontece? Ela embucha de novo, foi transar com Kevin de novo, cometeu o mesmo erro 2 vezes. Kevin é uma pessoa que tem ainda, né, vagabundo, mania de grandeza. O Kevin foi se meter a virar rapper. Ele começou a produzir um CD dele. Quando ela chegava perto do estúdio, tava um maior cheirão de maconha. E a Britney diz no livro que sentiu a ganância tomar de conta dele. Ela sentiu ele mudando, se tornando uma pessoa mesquinha a cada dia. Ele viajou pra terminar a gravação do CD dele. Ela foi até lá e daí, gente, quando ela tentava falar com ele, ele se recusava a ver ela. Os seguranças que eram dela não deixavam ela se aproximar. Gente, eu nem preciso dizer pra vocês que esse CD foi um fiasco. Esse CD não vendeu nada. Inclusive, eu vou deixar aqui pra vocês um trechinho de uma música do Kevin chamada Popozão. Isso mesmo, Popozão. Em português. Se preparem. Play. Quietinha, sai do chão, vai descender popozão. Quietinha, sai do chão, vai descender popozão. In Portuguese, it means bring your ass. Quando o filho da Britney nasceu, ela sentiu a crueldade da mídia aumentar ainda mais. Os paparazzi ficavam em cima dela, tipo assim, ela não tinha liberdade nenhuma. Eles meio que ficavam ao redor dela que nem urubu, gente. A Britney chegou a ser uma das artistas mais fotografadas do mundo. Eu não sei qual órgão que registra cada clique das câmeras, mas teve uma época que ela era muito fotografada. Assim, no começo da carreira, ela deu muito emprego pra esse pessoal, né, de revista, de fotógrafo. Na época que ela virou mãe, gente,
isso então multiplicou muito mais. O mais velho da Britney se chama Preston, o mais novo da Britney se chama Jaden, ambos lixos. Já já falo pra vocês sobre. Enquanto ela tava sofrendo com os paparazzi, o Kevin tava na mídia falando que amava ser pai, que amava ela, que amava os filhos, sendo que ele nem via eles. O advogado falou com a Britney e disse que se ela não entrasse com um pedido de divórcio, o Kevin entraria. Ele não queria entrar, ele queria que ela fizesse isso pra que ele saísse bem na fita, né? Bem na mídia, tipo assim, ela me abandonou, eu sou um coitadinho, um pobre coitado. Já a Britney queria ela mesma entrar com um pedido de divórcio pra que ela não se sentisse humilhada, tipo, mais um que me abandona. Ok. Em novembro de 2006, eles entram então com a papelada do divórcio e entram então numa disputa pela guarda completa, pela custódia completa dos filhos. Dessa vez a mídia apoiou ela, ficou do lado dela. Sobre Kevin Federline e Justin Timberlake, a Britney diz o seguinte, abre aspas. Olhando pra trás, eu acho que Justin e Kevin foram muito espertos. Eles sabiam o que estava fazendo e eu caí. E é isso que define a indústria. Eu nunca soube jogar o jogo da fama. Nunca soube me portar. Eu me vestia mal, quer dizer, ainda me visto. E eu admito, mas eu tento melhorar. Eu tenho defeitos, mas eu sei que eu sou uma boa pessoa. Pra jogar o jogo da fama, você tem que ser esperto, você tem que ser cruel, você tem que ser calculista. E eu era inocente. Eu era uma mãe solteira de 2 meninos. Eu não tinha tempo para arrumar o cabelo antes de sair com meus 2 filhos e encontrar um mar de fotógrafos me esperando. E eu não era manipulável. Eu só era burra. Isso é algo que Kevin e Justin arruinaram em mim. Eu confiava nas pessoas. E aproveitando que os paparazzi estavam ficando muito em cima da Britney, né? E algumas coisas aconteciam, por exemplo, aquele caso fatídico onde muitos paparazzi estavam em cima da Britney, ela tava com um filho na mão, segurando um copo d'água na outra, um copo d'água, um Starbucks, eu não sei. E daí ela ia tropeçando, sabe? E daí começaram a xingar ela, dizendo que ela era uma péssima mãe e tal. O Kevin foi pra mídia dizer que sim, ela realmente era uma péssima mãe. Quando ela viu aquilo, ela achou aquilo uma piada. Ela achou que aquilo fosse falso, que fosse a mídia manipulando, sendo sensacionalista, só que não, ele realmente tinha chamado ela de descontrolada. E o que aconteceu foi que o Kevin conseguiu pegar os filhos e levar eles. A Britney implorava pra ver eles, só que o Kevin não deixava ela visitar os filhos. E ela foi ficando, gente, cada vez pior. Um filho dela tinha 1 ano e 5 meses, o outro tinha 5 meses. E ela estava sendo impedida de ver aqueles meninos. Um dia ela simplesmente enlouqueceu. A Britney vai então até um salão de beleza, ela pega uma máquina e ela raspa a cabeça. Eu acho que é uma daquelas coisas tipo assim, meu Deus, eu tô tão triste que eu preciso fazer algum pensamento intrusivo acontecer de verdade. Eu acho que foi um desses casos. E todo mundo achou que ela tava extremamente desequilibrada, as pessoas tinham medo dela, a mãe dela nem queria falar com ela porque a mãe dela tava assustada, as pessoas tinham medo dela só porque ela tava feia, só porque ela tava careca. E ela diz no livro que não ligou, que naquela época foi o que ela tinha pra fazer e daí ela foi lá e ela fez. E foi a maneira dela de dizer foda-se pro mundo. O inferno foi instaurado depois que ela raspou a cabeça, ela começou a andar com umas perucas. Tem até uma peruca que os fãs gostam muito, que era uma peruca rosa que ela usava, que a gente acha meio icônico. Ela sempre se humilhava pra tentar ter contato com os filhos, pra tentar ir até a casa do Kevin pra ver eles, e ele sempre negava. Um dia uma amiga dela decidiu levar ela até a casa do Kevin pra ela tentar de novo ver os filhos. Só 2 caras conseguiram descobrir que a Britney tava indo até a casa do Kevin. E daí essa amiga parou pra abastecer o carro. E o que os paparazzi fizeram? Começaram a tirar fotos dela, começaram a perturbar ela, começaram a invadir a privacidade dela. Um deles estava com uma câmera e ele começou a apontar a câmera pra Britney e disse assim, olha Britney, vou fazer umas perguntas pra você e você responde. Tipo assim, ele nem sequer perguntou, ele só disse que ia fazer umas perguntas e que ela ia responder. Então ele começou a tirar a foto e a filmar e a gravar tudo que estava acontecendo. Ela tentava ser paciente porque ela sabia que a reputação dela não estava sendo boa, mas ela não conseguiu. E teve uma hora que ela simplesmente perdeu a paciência, ela deu um grito. Quando ela deu um grito, esses caras ficaram mais animados. Por quê? Porque eles conseguiram uma reação dela. Se ela der um grito, talvez ela possa dar mais, talvez ela possa dar outros. Então vamos continuar perturbando a cabeça dessa mulher que quer ver os filhos. Eles continuaram provocando, até que não teve jeito. Ela ficou muito puta e pegou a primeira coisa que surgiu ali na mão dela, que era um guarda-chuva verde. Foi até o carro deles e deu 2 guarda-chuvadas no carro. No livro, a Britney diz que jamais, em qualquer estado mental que ela tivesse, que jamais ela tacaria um objeto em outra pessoa, porque ela é uma pessoa sã. Ela simplesmente quis atingir a coisa que mais estivesse próxima da pessoa, sabe? Pra afastar a pessoa dela. Então ela foi pro carro. A partir daí a Britney era a pessoa mais louca de Hollywood, ela era a pior pessoa do mundo. Meu Deus, ela se rendeu às drogas. Um dia depois, ela mandou uma carta
pedindo desculpas para a agência, né, dos fotógrafos. Já um dos fotógrafos foi dar uma entrevista e disse assim: olha, ela tava muito mal, foi um dia muito ruim pra ela, mas pra gente foi um dia muito bom, porque a gente ganhou dinheiro à beça. Outras ocorrências já aconteceram. Um cara processou a Britney e pediu $230 mil. Tinha tanto paparazzi, né, perturbando ela, que ela simplesmente arrancou com o carro. E daí, quando ela arrancou com o carro, o pneu do carro passou por cima do pé desse cara. Enfim, eles entraram num acordo, ela deu bastante grana pra ele, ficou por isso mesmo. Teve outra vez que ela tava com um cachorrinho no colo e os paparazzi estavam perturbando ela, sabe? Tipo assim, ai, Britney, isso aqui, Britney isso, Britney aquilo. Ela só queria ficar em paz, ela não aguentou, ela entrou em casa, ela tava na portaria de casa, ela entrou em casa, sentou na calçada e começou a chorar. Foi nessa época, gente, do término, que tudo estava acontecendo, que ela foi ficando mais amiga da Paris. Elas já se conheciam, elas já festejaram juntas e tal, mas nessa época elas começaram a sair mais, porque a Paris estava vendo que a Britney precisava sair, precisava se divertir. Então elas iam pra algumas baladinhas, elas iam sair. Era sempre por algumas horas, não era sempre como a mídia falava, e tipo assim, os bebês ficavam em casa sendo cuidados. As babás ficavam cuidando dos bebês, eles estavam seguros. Ela simplesmente ia pra tentar esquecer que ela estava sendo abandonada pelo marido, que ela estava divorciada. Britney não bebia muito, ela não bebe muito até hoje. Um, porque ela era proibida de beber, e dois, porque simplesmente ela não gosta. Tipo assim, nem vinho caro ela aguentava tomar, sabe? Porque dava uma dor de cabeça nela. Ela diz no livro que a droga que ela usava era uma droga chamada Adderall, que é um antidepressivo, e essa droga ajudava ela a se sentir menos triste, ajudava ela a ficar mais altinha. Mas não, nunca foi cocaína, nunca foi crack, nunca injetou heroína, não era nada disso. A Britney tomava antidepressivo. E sobre aquele dia fatídico que a mídia tanto fala na imprensa, né? Que foi um dia que saiu a Britney, a Paris e a Lindsay Lohan. A Britney disse que não teve nada selvagem naquele dia. Elas só estavam bêbadas, elas tinham bebido muito, elas estavam bebaças, elas só estavam assim, caidinhas, tontinhas. Esse mesmo dia, quando ela chegou em casa, a mãe surtou, porque a mãe que estava cuidando dos filhos, a mãe chamou ela de irresponsável, xingou horrores. Ela ficou se sentindo muito culpada, sabe? Ela olhou assim, ficou pensando, tipo, meu Deus, eu fui largada, por que que eu não posso me divertir um pouco? Por que eu não posso sorrir um pouco? Tentar ser feliz, tentar esquecer um pouco das coisas ruins que estão acontecendo comigo. Ela achou injusto. Britney foi mandada até uma clínica de reabilitação. Ela não abusava de nenhuma substância. Ela dizia que a droga que ela tinha dentro dela era a raiva que ela sentia do mundo. Quando ela chegou lá, o pai dela estava sentado esperando por ela, olhou para ela e disse assim: você é uma desgraça. Quando ela saiu da reabilitação, ela finalmente conseguiu ter a guarda compartilhada dos filhos, o que foi uma vitória muito grande para ela, né? Enquanto tudo isso estava acontecendo, a Britney estava gravando o Blackout, que é o 5º CD dela. É o CD mais aclamado da carreira, tanto pelos fãs quanto pela crítica. É um CD muito renomado, né? Muitos artistas dizem que se inspiraram nesse disco. É um disco muito, muito bom. Ela tava colapsando, tava tudo dando errado na vida dela, mas ela disse que no estúdio tudo fluía. Esse CD não demorou muito para ser produzido. Em primeiro lugar, porque os paparazzi sempre sabiam onde é que ela tava e eles perturbavam muito ela, então ela tinha que ser rápida. Também o CD simplesmente fluiu, sabe? Teve uma música chamada Hot as Ice, maravilhosa, que ela gravou em 2 takes, depois já foi embora. Foi uma época no estúdio muito feliz. Quando ela gravava o Blackout, era o único momento de paz que ela tinha. Britney queria ter o controle de alguma coisa, então para gravar o primeiro clipe do CD, por exemplo, que é Gimme More, ela simplesmente pediu para um amigo pegar uma câmera e começarem a gravar nas ruas. Ela diz no livro que esse é o pior clipe da carreira dela. Eu não concordo, esse é o segundo pior, tem outro pior, mas sim, esse clipe é muito ruim mesmo. Parece que ela gastou R$3 na produção desse clipe, é péssima. Todos os fãs acho que estavam esperando um CD extremamente pessoal, com letras pessoais que falassem sobre a época conturbada que ela estava vivendo, mas ela decidiu não fazer isso. A única música pessoal dentro desse CD é uma música chamada Why Should I Be Sad, que fala sobre o relacionamento dela com o Kevin. A Britney não está acreditada como compositora dessa faixa, quem está acreditada é o Pharrell Williams, mas a gente sabe que a Britney compôs sim essa música porque é extremamente pessoal, mas acho que ela tirou os créditos em primeiro lugar porque, gente, a Britney não se importava com créditos de música. Tipo assim, tem sucessos dela que ela ajudou a compor, mas ela não compôs muita coisa, ela ajudou em 1 ou 2 palavras, e daí ela simplesmente se negava a receber os créditos de composição. Nesse caso, ela escreveu, mas como ela não queria ninguém perguntando pra ela, sabe, sobre o Kevin, ela simplesmente jogou o negócio pro Pharrell. Esse
é o CD de que ela mais se orgulha na carreira, é um CD que a gente se orgulha muito também. A Britney voltou aos palcos do VMA. A equipe queria que a Britney performasse lá de novo, mas ela não queria porque ela não estava bem. Só que a equipe achou que se ela performasse, ela mostraria para o mundo que estava bem, que estava tudo bem com ela. Essa performance foi um fiasco. Tudo deu errado nessa performance. Primeiro que deu erro no figurino. Era pra ela usar um figurino que, tipo, tivesse... Eu não sei o nome daquele negócio que aperta aqui, sabe? Mas era pra ela usar aquilo, porque todo mundo tava dizendo que ela tava gorda. O figurino deu erro e no fim ela teve que se apresentar só de sutiã e de calcinha. O aplique que ela ia usar também não deu certo e na hora de fazer a performance foi um cabelo assim, gente, pelo amor de Deus, horrível, horroroso. Na hora da performance, o salto dela quebrou. Ela não tinha dormido no dia anterior, ela não teve muito tempo pra ensaiar. Então, assim, foi uma coisa extremamente vergonhosa. No VMA, nos bastidores, ela cruzou com o Justin. O Justin, nesse dia, tava tendo um dos melhores dias da carreira. Ele tava com um CD que tava sendo um sucesso absoluto. Ele foi um dos melhores da noite, enquanto ela tava tendo uma das piores noites da carreira dela. Teve um dia que a Britney tava com os filhos em casa e daí chegou um segurança pra levar eles até a casa do pai e daí deu uma crise de pânico na Britney. Tipo assim, ela entregou o Preston, que é o mais velho, pro segurança colocar no carro. E daí ela tava segurando o Jaden e na cabeça dela ela pensou que nunca mais veria os filhos de novo. Ela teve medo porque tinha tanta gente contra ela ver os filhos, tanta gente falando mal dela. Ela teve medo de jamais poder segurar aquele menino novamente. Então, ela entrou pra dentro, voltou, entrou dentro de casa e se trancou no banheiro e ficou chorando, segurando o filho por horas, porque ela achava que iam tirar ele dela. O que aconteceu? A SWAT chegou arrombando a porta do banheiro dela e a Britney saiu de casa numa maca pra ser hospitalizada. Depois disso, o que aconteceu? Claro que ela conseguiu ver ainda menos os meninos. Nessa época, ela tava de namorico com um cara que era um fotógrafo chamado Adnan, que era um outro lixo também. Inclusive, ela descobriu quando acabou esse relacionamento que ele era casado, mas enfim, ela se sentia muito viva com ele, sabe? Inclusive teve uma vez que eles estavam fugindo dos paparazzi e daí a Britney tava dirigindo, daí ela deu um 360 no carro que tava perto de um precipício, ela deu um 360, vrum! Eles se olharam e falaram assim, nossa, a gente quase que morreu. E a Britney, tipo, sentiu viva naquele momento, porque a gente quase morreu, quer dizer que eu ainda tô viva. Por enquanto, um dia a Britney foi visitar a mãe e daí helicópteros surgiram do nada. Era a SWAT de novo, ela foi hospitalizada de novo e daí no hospital ela descobriu que tinha começado a tutela da Britney, ela tinha entrado numa conservadoria. E o pai dela passaria a administrar tudo o que a Britney ganhava, tudo o que a Britney fazia. Pra quem não sabe, gente, a conservadoria é um negócio, tipo assim, também não sei muito explicar, porque é uma coisa de advogado. E daí eu não sou advogado, eu sou burro. Mas enfim, conservadoria é uma coisa que acontece com gente que não tá bem da cabeça. Tipo assim, gente que tá velha, que tá idosa, que tá senil, que não tá com as faculdades mentais muito boa. E daí a conservadoria ocorre para que outra pessoa responsável possa cuidar, administrar as finanças dessa pessoa que não pode mais administrar por si só a sua própria vida, suas próprias finanças. O pai, gente, entrou com uma conservadoria com a Lu Taylor, que além de cachorra, era uma ex-empresária da Britney, ela era a empresária dela, né? Ela tinha uma companhia que era uma agência de famosos também, e essa agência virou contribuinte para essa tutela. Durante os 13 anos de tutela, essa agência lucrou 18 milhões em cima das finanças da Britney. O pai também lucrou horrores, ele se tornou multimilionário. Tipo assim, esse pai tava em dívida com essa agência da Britney, devia tipo 40 mil, e daí eles arquitetaram tudo para que os advogados conseguissem deixar a Britney em tutela e conseguissem deixar o pai com o poder nas mãos, né? Com o poder da vida da Britney nas mãos. O fato dele ser a pessoa que gerenciava a vida dela era ainda pior, porque ele era uma megera, gente. O pai da Britney não amava ela, só via ela como uma máquina de dinheiro. A Britney mantinha registrada, ela tinha um baldinho, um negocinho, um pote, onde ela anotava tudo o que ela gastava, para que ela pudesse fazer a dedução dos impostos dela, né? Do negócio de imposto de renda. Ela era lúcida, ela sabia organizar as finanças dela, ela sabia cuidar do próprio dinheiro e da própria vida. Mas o pai disse pra ela que não, a partir de hoje, filhinha, você senta e eu que comando. Eu sou a Britney Spears agora. O pai dela disse isso. Quando tudo isso acontecia, a mãe da Britney estava escrevendo um livro sobre ela. Nesse livro, a mãe disse que a Britney era uma pessoa muito doce e que não sabe como que ela se tornou esse monstro todo, não sabe o que aconteceu. A mãe foi promover o livro em programas matinais de TV. Britney fala no livro que jamais
faria isso com os filhos, que jamais colocaria eles nesse tipo de situação vexatória. Realmente ela não coloca. Já chegarei aí também, vou falar dos filhos. Mas enfim, agora com a tutela tudo ficava mais difícil pra Britney. Quando ela ia pra uma festa, por exemplo, os seguranças, a equipe dela fazia toda uma vistoria no local que estava acontecendo a festa. E quando ela chegava lá, as pessoas não podiam beber. Elas só podiam começar a ingerir bebida alcoólica quando a Britney saía daquele local. Então, tipo assim, ela ia pros lugares pra tentar se divertir e ela tinha certeza de que a diversão só começaria quando ela saísse. Ela tinha certeza de que as pessoas queriam que ela fosse embora logo pra começarem a se divertir, a beber. Os namorados, antes de terem permissão pra namorar a Britney, eles tinham que fazer teste tóxico. Eu esqueci o nome do teste, mas o teste pra ver se tem droga no sangue, sabe? Eles tinham que assinar contrato de confidencialidade. A equipe dela via todo o histórico familiar pra ver se não tinha nenhum assaltante, nenhuma pessoa drogada. Era uma coisa tão cruel, tão medieval. Gente, pelo amor de Deus, o que é isso, sabe? Nem celular a Britney podia ter. Ela podia usar por algumas horas do dia e daí tomava um celular dela. Ela dava um jeito de arrumar outro celular e daí tomava um celular também. Tipo assim, tudo monitorado. É como se ela fosse uma criança. Ela tentou pedir ajuda, só que ela não sabia que podia escolher o seu próprio advogado. Então as pessoas começaram a manipular ela e a corte indicava um advogado pra ela, só que esse advogado era um lixo. Diziam pra ela que ela não podia fazer nada, que ela só tinha que acatar. Então ela acatou. Ela dizia pra si mesma, não, se eu colaborar, eles vão me libertar. E isso não aconteceu. No próximo CD, Circus, a Britney voltou ao topo, a carreira dela voltou a decolar, né? As pessoas passaram a gostar dela de novo, veja só você. Ela ganhou 3 VMAs, inclusive o VMA de melhor clipe do ano por Piece of Me. Em 2008, 10 anos depois do primeiro single dela atingir o número 1, né, nas paradas, ela conseguiu outro feito, esse feito de novo, quer dizer, né, outra vez esse feito com o Womanizer. Então Circus foi um CD de grande sucesso para ela. Ela teve a turnê mais rentável da carreira, que foi a Circus Tour. Uma pessoa que faz tudo isso, que faz turnê, que faz CD, que alcança o número 1 das paradas, é uma pessoa incapaz? Eu acho que não. A Felicia foi demitida, ela saiu do lado dela. Disseram pra Felicia que a Britney não queria mais trabalhar com ela, só que isso era mentira. A equipe da Britney tava tirando todo mundo que ela amava de perto dela. No livro ela fala que até hoje ela não conseguiu rever muitos amigos próximos que ela tinha. Ela bancou o Kevin deixou ela ir fazer turnê e levar os filhos. Teve um show até que ela parou de fazer o show, porque as pessoas estavam fumando muita maconha e ela tava com medo, né, disso sair na mídia e acontecer alguma coisa com ela e pensarem que ela, sei lá, tava cuidando mal dos filhos de novo e tirarem os filhos dela. A gente sabia que o joelho dela tava fudido, que jamais ela ia dançar novamente do jeito que ela dançava antes, mas ela tava muito apática em alguns momentos, sabe? Tava uma coisa muito estranha. Então, ao mesmo tempo que os fãs apontavam isso pra ela, olha, você tá dançando menos, o pai também apontava pra ela, né? Porque o pai chegava nela e dizia, olha, você tá muito gorda, você tá muito feia, você tem que perder peso. Era opressão em cima de opressão. A Britney fala no livro que dançar e cantar era uma piada pra ela naquela época. Dançar, né, gente? Porque vamos ser sinceros, tipo, uma das coisas que eu não gostei do livro é que tem algumas coisas que a Britney não mencionou, ela não tocou no assunto. E uma dessas coisas é o playback. A Britney era uma performer, mas a Britney não era uma cantora. Inclusive teve um Britfunk que uma vez já falou, disse essas sábias palavras que entraram pro hall da fama da fanbase. Ele proferiu as seguintes palavras: quem disse que precisa ser cantora pra cantar? Eu acho que a Britney não canta simplesmente porque ela não tem o traquejo físico pra aguentar um show de 1h30 dançando e cantando. Então por isso eu acho que ela opta por simplesmente não cantar, fazer playback, dublar. Mas no livro ela falou sobre cantar várias vezes e ela falou sobre cantar nos shows como se ela cantasse de verdade, só que isso não acontecia. Então isso é algo que eu acho que ela ficou devendo pra gente, sabe? Eu acho que ela devia ter mencionado isso. Depois do Circus, a gente tem, então, a Femme Fatale. Nessa época, o cachorro e a cachorra reataram, os pais da Britney, né? Depois de 8 anos divorciados. Foi um álbum de muito sucesso, teve muito sucesso comercial. A Britney teve outra canção que chegou ao topo das paradas, né? Esse álbum teve vários sucessos, todos os singles tiveram sucesso. A Britney ganhou o prêmio Michael Jackson no VMA, né? Que é um prêmio de ícone pela videografia dela. Inclusive, a Britney quase beijou a Lady Gaga. Foi um dia muito legal
legal. Ela voltou ao Brasil pra fazer shows, ela fez shows internacionais, né? Mas assim, gente, sendo bem sincero, dessa vez no Brasil ela flopou horrores. Acho que ela vendeu 40% dos ingressos. A turnê em si foi algo muito feio. Inclusive, eu queria também que ela tivesse tocado nesse assunto da Femme Fatale, porque essa foi uma era um pouco difícil, sabe? A gente tava vendo que ela tava muito ruim nos palcos. Ela não tava dançando bem, ela não tava se entregando, tinha alguma coisa acontecendo. Foi uma época muito estranha de ser fã da Britney. Depois disso, ela foi jurada do X Factor. Enfim, na época do Femme Fatale, a Britney tava namorando também com o Jason, que era um agente, era um cara mais velho que ela, era um cara muito vigilante, ele sabia como que funcionava a indústria. Ele se tornou o como é que fala? O conservador. Ou seja, ele passou a administrar o dinheiro da Britney junto com o pai, o que era bom porque ela confiava no Jason, né? Ele era o noivo dela. Foi um grande relacionamento, ele era um cara maduro, talvez o cara mais maduro que ela já namorou. Eles até chegaram a gravar um clipe juntos. Mas o sentimento dela por ele foi acabando. Teve uma época que ela não dormia no mesmo quarto que ele. Ela se trancava no quarto com os filhos, dormia com ele. Com ele não, com eles, né? Os filhos e o Jason que se virasse. Foda-se, daí eles acabaram, terminaram. E daí, gente, eu acho que esse é um bom momento pra falar sobre os filhos da Britney com vocês, né? Durante o livro inteiro, a Britney não fala mal dos filhos. Inclusive, a dedicatória do livro é pros filhos, que são o grande amor da vida dela. Ela fazia tudo por eles, sabe? Tem até clipe deles que eles gravaram juntinhos. Ela amava esses meninos, dá pra ver. Mas eles sofreram alienação parental. Eles abandonaram a mãe. Eles não veem a Britney mais. A Britney não tem mais contato com eles. Ela tá retomando o contato agora, mas, tipo assim, eles não se veem faz muito tempo, anos. Os filhos tomaram os lados do pai, porque, não sei, acho que a Britney tinha uma vida extremamente regrada, então acho que isso não era muito atrativo pra eles enquanto adolescentes. O pai não, o pai é um vagabundo maconheiro, tem diversos filhos, e daí não faz nada também, porque, né, ele recebe pensão da Britney. Então na casa do pai eles tinham mais liberdade, então eles decidiram ir com ele e abandonar a Britney. Eles viraram as costas pra mãe, sabe? E isso é muito triste. Eles viraram também um pouco problemático, eles já fizeram comentários homofóbicos, por exemplo. Hoje eles moram no Havaí, a Britney mora na Califórnia, e eles se mudaram, eles foram pro Havaí, e gente, isso foi um ato nada ético deles, porque o que acontece? Lá no Havaí, as pessoas recebem pensão dos pais até os 23 anos, e eles resolveram se mudar pro Havaí justamente quando o filho mais velho, que é o Preston, completou 18 anos, ou seja, ele ia parar de receber a pensão da Britney. Mas no livro a gente não tem isso, até porque a Britney mesmo já fala, né, no livro que jamais faria uma coisa dessas, algo tão vexatório com os filhos. Ela realmente não fez. Depois do Femme Fatale, a gente chega no Britney Jean, que é o pesadelo de todo fã da Britney. Esse CD é horroroso, é o pior dela. A Britney fala no livro que só uma música foi legal de fazer, que foi Work Beat com Will I Am. O Will I Am é o cara dos Black Eyed Peas. Nessa época, a Britney desapaixonou pela música. Ela era mandada para os piores estúdios, para os estúdios mais fuleiros que existiam. Só que o que acontece nesse livro? Que é algo que não tem perdão, ela devia ter falado sobre. Britney Jean é um CD extremamente polêmico. Falei pra vocês que a Britney não cantava ao vivo, né? Ela realmente não cantava. Mas no estúdio ela cantava. No estúdio ela é realmente a voz dela, tá? Não é inteligência artificial. Só que no Britney Jean, gente, algo aconteceu que a gente não sabe até hoje, que é o seguinte. Esse é um álbum da Britney, um CD da Britney Spears, onde a Britney Spears não canta. Esse é um CD que tem 14 músicas, eu acho, e dentre essas 14 músicas, a Britney canta umas 4, tem umas 5 músicas que ela canta algumas partes, e tem outras músicas que ela não canta nada. Inclusive tem uma música que é a pior da carreira dela, horrorosa, que ela fez com a puta da irmã dela, a Jamie Lynn, que a Britney não canta nada, ou seja, não é um dueto entre irmãs. When I'm with you, I'm chillin', I'm chillin'. When I'm with you, I'm chillin', I'm chillin'. When I'm with you. E a Britney não menciona isso no livro, eu não sei porquê. Tipo assim, a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe se foi por conta da tutela, a gente não sabe se ela se recusou a ir pros estúdios, a gente não sabe se aconteceu alguma coisa entre as gravações, mas é um CD horrível, horrendo, e a Britney não canta nele, e a gente até hoje não tem um porquê disso. Nessa mesma época do Britney Jean, a Britney ficou sabendo que levariam ela pra Vegas, e a Britney foi a artista mais jovem a fazer um show em Las Vegas. Las Vegas era considerado, quando um artista fazia uma turnê em Las Vegas, que
que nesse caso não se chama turnê, se chama residência. Quando o artista ia pra Las Vegas fazer residência lá, tipo assim, era um atestado de fim de carreira, sabe? Só artistas velhas faziam aquilo, tipo Celine Dion, Shania Twain, a Cher fazia lá, e só tinha velho em Las Vegas. Quando a Britney fez isso, sendo uma artista jovem, ela revolucionou a indústria. E ela revolucionou mesmo, tá? Tipo assim, depois dela, a Gaga fez residência, a Adele fez residência, muita gente, a Katy Perry fez residência, tipo assim, virou algo comum pra artistas novos. Ela tava namorando um cara que era produtor de TV chamado Charlie Ebersol. Ele era muito ligado, né? Ele tinha muito cuidado com o corpo, ele tomava uns suplementos, e daí ele deu uns suplementos pra Britney. A família não gostou, a equipe dela não gostou, o pai não gostou, levaram ela pra rehab, tipo assim, era suplemento, tipo, sei lá, creatina. E levaram ela pra reabilitação só por conta disso. Uma reabilitação onde tinham viciados pesados, ela tinha que andar com segurança pra ficar cuidando dela lá. E depois ela voltou a fazer show como se nada tivesse acontecido, ninguém soube, os fãs não souberam, não descobriram nada. Nessa época ela já estava proibida de dirigir, a Britney não dirigia mais. Ela foi obrigada por 2 anos a comer só vegetais e frango, porque o pai dela dizia que ela estava muito gorda. Durante esses 2 anos ela só fez engordar. A dieta que passaram pra ela engordou ela. E ela pedia, ela implorava por comida boa, e o chefe não dava pra ela, sabe? Tinha um chefe exclusivo pra fazer comida pra ela, o chefe não liberava. Ela vivia de mesada de R$2.000 por semana. Ela lucrava milhões, mas ela ganhava 2.000 por semana. Inclusive, teve uma vez que ela convidou os dançarinos, a equipe dela, que ela gostava, né, pra um jantar, e ela quis pagar. E quando ela foi passar o cartão, foi negado, porque na conta da mesada dela não tinha saldo o suficiente pra pagar a porra do restaurante. A Britney voltou a gostar de ser artista, gostar de ser cantora e de ser performer em 2016, que foi quando ela lançou o Glory, que é o 9º CD dela e até hoje o último. O Glory foi um disco onde ela se entregou por completo, desde o Blackout ela não se envolvia tanto, e no Glory ela ajudou a compor, ajudou nas produções. Foi um CD que ela ficou muito envolvida, foi muito divertido de gravar. Algumas coisas ela não mencionou no livro também, como foi o caso de Make Me. No livro ela diz que Gimme More foi o pior clipe dela. Eu discordo, o pior é Make Me. O clipe de Make Me era pra ser totalmente diferente do que foi. É o primeiro single do CD, né, do Glory. Esse clipe ela aparece enjaulada, ela aparece nua, ela aparece com dançarinos e tem tiro. Seria um clipe muito bom, a gente tava muito animado pra esse clipe, só que alguma coisa aconteceu que não nos foi explicado, daí o clipe foi simplesmente descartado. O clipe que a gente tem pra essa música é um clipe horroroso, que parece um comercial da Riachuelo. É triste. Teve uma entrevista que ela foi, e nessa entrevista ela citou a tutela. Ela disse que estava sob conservadoria, só que claro que essa parte da entrevista foi cortada depois. Nessa época a Britney conheceu o cara que foi marido da Britney, né? Eles se separaram recentemente, mas enquanto ela escreveu o livro eles ainda estavam juntos, que foi o Sam. Ela conheceu ele nas gravações do 2º single do disco, né? Que é Slumber Party. Conectaram na hora, desde o momento que eles assumiram um relacionamento, já tinha rumores de que ele chifrava ela, botaram ela na rehab de novo e obrigaram ela a ir pro Alcoólicos Anônimos. Tipo assim, todo cara que se aproximava dela internavam a coitada. A Britney tinha que ir pra 4 reuniões do Alcoólicos Anônimos por semana, ela tinha que ter 2 horas de terapia, 3 horas de treino, ela ainda tinha que fazer meet and greet com os fãs antes dos shows e 3 shows por semana. Teve uma vez que uma hairstylist estava vendo esse cronograma com ela e ela falou assim pra Britney: você precisa ter um tempo pra você, sabe? Isso é muita coisa, como que você aguenta, não sei o que, não sei o que. No outro dia ela tinha sido demitida. A equipe dela, o pai dela falava pra ela bater cabelo. Tipo assim, bate o cabelo, que os fãs querem que você bata o cabelo, vai passar mais energia. Só que a Britney se recusava. Obrigavam ela a fazer tanto que nessa parte de bater o cabelo nos shows, ela se recusava. Então, tipo assim, ela ficava mexendo, mas o cabelo tava lá, ó, duro. Ela sabia que tava magoando os fãs quando ela fazia isso, ela sabia que não tava entregando 100% de si, mas era um jeito dela de se rebelar. E sempre que ela podia se rebelar um pouco, ela fazia isso. Ela queria um bebê, porque ela já tava na casa dos 30. Toda semana, ela era visitada por 12 médicos diferentes. Mas sempre que ela pedia pra retirar o DIU dela, pra tentar engravidar, recusavam. Até na vagina dela mandavam, cara. A residência que ela fez em Las Vegas durou 4 anos em Las Vegas. Depois acho que durou ainda 1 ano, porque depois de Las Vegas
Vegas, ela levou o show pra fora, pra fazer shows internacionais. Assim, ela queria uma mudança no show, ela pedia por mudanças, ela queria novos números, ela queria novas músicas, só que não deixavam ela reformular o show. O show passou por uma reformulaçãozinha na metade, né, do show, antes do Glory ser lançado, porque, tipo assim, o show, quando começou, ela tava no Britney Jean, e daí quando ela lançou o Glory, o show deu uma mudada, mas era coisa de, tipo assim, 4 músicas. Ela queria novos remixes, ela queria fazer coisas novas pros fãs. A gente tava pedindo aquilo porque a gente tava muito entediado já com o show. Imagine ela sabia que dava pra mudar, só que negavam as mudanças pra ela, tipo assim, ela só queria botar música nova, porra, pros fãs gostarem. Daí depois disso, ela recebeu o prêmio de ícone no Radio Disney Music Awards, e nesse prêmio, quando ela recebeu, né, fizeram uma homenagem pra ela. 3 artistas cantaram músicas dela, e a irmã da Britney surgiu no final pra cantar também. Na hora da premiação, ela sorriu, ela fingiu que tava tudo bem, só que ela ficou muito puta. No show dela, ela sempre queria mudanças, ela sempre queria remixes, e ninguém queria deixar ela fazer nada de novo. Mas daí chega 3 artistas e chega a irmãzinha bonitinha dela, e a irmã consegue fazer um remix. Todos os anos ela tirava férias 2 vezes com os filhos, e daí no fim de Vegas ela tava querendo férias, ela não tava aguentando mais esse show. Mas como eu falei pra vocês, depois que o show acabou em Vegas, a equipe decidiu levar a turnê pra fora. Gente, ela odiou isso, sabe? Ela só queria férias, ela queria viajar com os filhos. O clima tava muito tenso, tava muito pesado, ela só queria descansar, ela queria viajar, ela queria praia. Depois que essa turnê acabou, falaram pra ela que ela ia fazer outro show em Las Vegas, que seria a Domination. Pro lançamento desse show, lançamento do show não, né, mas o lançamento tipo dos ingressos e o anúncio mesmo do show novo que ela ia fazer, criaram um grande evento, que era um evento que a Britney saía lá de um negócio, de uma passarela não, de um elevador, tinha um monte de entrevistador, muitos fãs foram lá, e nesse evento era pra Britney falar sobre a Domination, falar sobre a nova residência, chamar as pessoas pra comprarem os ingressos. Ela não queria aguentar aquela patifaria. O elevador subiu ela deu tchauzinho, ela andou até os repórteres, só que quando ela chegou nos repórteres que iam falar com ela sobre a Domination, ela simplesmente foi. Ela não parou pra conversar com ninguém, ela simplesmente chegou, deu tchauzinho e entrou no carro dela. Nos ensaios pra Domination, né, pra esse novo show dela, um dançarino tava mostrando o passo que ela devia fazer, e ela disse não. Ela falou pro dançarino, nossa, eu não vou fazer isso não, isso é perigoso. Quando ela disse isso, toda a equipe dela se reuniu, entrou numa sala e se trancou. Ela ficou se perguntando, o que eu falei? Será que eu fiz alguma coisa? A Domination foi cancelada. E daí o que aconteceu? A habilitação de novo. Dessa vez a Britney ficou meses internada. Ela tomava Prozac, e de Prozac ela passou a tomar lítio. Lítio, pra quem não sabe, é um remédio fortíssimo, um antidepressivo fortíssimo, que deixa muito viciado, que te deixa muito, tipo assim, pedrado, sabe? Noiado. Ela implorou pra sair daquele lugar, ela não aguentava mais sair. O pai dela disse que ela tinha que ficar lá. A mãe dela fez uma de sonsa, né? Deu uma de sonsa, ficou fingindo que, ai, não sei. A irmã falou pra Britney, para, aceita que é assim e pronto, e acabou, aceite. E a Britney sentiu que o que queriam mesmo era que ela morresse. Um dia chegou uma enfermeira e mostrou pra Britney no notebook o Free Britney. Free Britney, pra quem não sabe, é um movimento, porque, tipo assim, os fãs começaram a achar muito estranho os sumiços dela, e daí as pessoas começaram a falar sobre isso. Esse movimento ajudou muito para as pessoas estarem ligadas no que estava acontecendo com ela. Inclusive, ela diz isso no livro, né? Ela fala, se você lutou por mim enquanto eu não podia lutar por mim... Se você lutou por mim enquanto eu não podia lutar por mim mesma, do fundo do meu coração, muito obrigada. Ela voltou pra casa em 2021. Ela prestou queixa contra o pai, né, alegando estar sofrendo abuso psicológico. A queixa que ela abriu foi levada até a corte. A Britney pediu uma audiência aberta para que todo mundo pudesse ouvir o que ela tinha para falar. Ela estava extremamente nervosa. Ela falou durante o depoimento dela que ela queria falar com a juíza para sempre, que ela queria ficar lá sem desligar o telefone, porque ela sabia que a partir do momento que ela desligasse aquilo, iriam tomar aquilo dela e ela ia voltar a ser controlada 24 horas por dia. O depoimento da Britney foi altamente favorável pro lado dela. A juíza agradeceu, né, pelo testemunho dela, pelo que ela falou. E daí, gente, ela conseguiu um advogado porreta. Ai, que é um gostoso. Foi o Matthew Rosengart. Ele é um advogado muito famoso, advogado de celebridades. Ele já participou de muitos casos muito peçonhentos. Peçonhentos não, como é que fala? Casos absurdos. Enfim, casos difíceis. Primeiro, ele se juntou com ela pra tirar o pai como responsável pela Britney, e depois
disso, ficaria muito mais fácil pra tutela acabar de vez. E o Matthew conseguiu. Ele ligou pra Britney pra falar das novidades, ela tava viajando e, nossa, ela disse que se sentiu liberta, ela sentiu o ar pela primeira vez, ela sentiu medo também, né, porque ela passou 13 anos encarcerada. Por conta desse caso da Britney, surgiu um projeto de lei nos Estados Unidos para que tutelas abusivas não ocorram mais. Sobre continuar ou não na música, a Britney diz no livro que não sabe realmente se vai continuar. No momento ela tá quietinha, mas eu não acho que a Britney vá abandonar a carreira, eu simplesmente acho que ela vai tirar um tempo pra si. Ela tava curtindo o casamento com o Sam, eles ficaram grávidos, né? Ela anunciou a gravidez, só que ela acabou sofrendo outro aborto, ela já tava nos 40. Depois do livro ter sido escrito, eles se separaram e hoje em dia ela tá livre, hoje em dia ela tá redescobrindo a mulher que habita nela, a mulher nela. A Britney fala no livro que tenta não nutrir sentimentos ruins contra a família. Eu acho sinceramente que a Britney não vai mais falar com o pai. A mãe já viu ela depois do fim da conservadoria, a mãe já fez uma visita pra ela, elas tentaram se reaproximar, eu acho que não deu muito certo, porque depois daquilo elas não foram mais vistas juntas. A mãe, inclusive, hoje em dia voltou a lecionar, o pai tá um fudido, tá pela beira da morte, e a irmã continua feia, então tanto faz. Eu acho que o livro tá muito completo pra quem não conhece a história da Britney, acho que vai ser um livro muito revelador. Pra quem já conhece a história, não tem muita coisa de nova não, sabe? Acho que o mais chocante mesmo pra gente, que a gente não sabia, é um pouco mais sobre ela dentro, né, das clínicas de reabilitação e também o lance do aborto com o Justin. Eu acho que algumas coisas importantes dentro da carreira dela ficaram de fora, tipo o lance que eu falei do Britney Jean, que ela não gravou, ela não falou porquê. Os clipes engavetados, ela também não falou porquê. Sobre a parte do playback também ela não citou. Tem um álbum, inclusive, que ela já fez, que chama Original Doll, que iria chamar, né? E esse álbum foi engavetado, ela não fala sobre isso também. Na época da Femme Fatale, ela também não falou muito, não descreveu muito sobre. Mas enfim, é um livro muito bom, é um livro rápido e é um livro que mostra mesmo a mulher que habita nela, quem que ela é e a versão dela sobre os fatos. Britney merece ser muito feliz, eu espero que ela seja incrivelmente feliz, espero que ela tome todo o tempo necessário dela pra ela se recuperar e espero que ela volte pros palcos algum dia. Ela tá escrevendo outro livro, inclusive, e vamos ver o que nos aguarda por agora, né? Esse foi o vídeo, foi muito especial gravar pra mim, porque tô falando da mulher que eu mais amo no mundo. Espero que vocês tenham gostado, vejo vocês numa próxima e vão ouvir o In The Zone e o Blackout, muito bom. Vão assistir os shows da Britney também, que são maravilhosos. Dream Within a Dream, maravilhoso. Onyx Hotel também, pra quem gosta de uma putaria. Beijo, até mais.